Se você empreende ou é um profissional de marketing ou de vendas, eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já utilizou um CRM. Se você ainda não utilizou, não teve essa oportunidade, eu tenho certeza que em alguns dos CRMs que eu vou apresentar aqui nessa aula no YouTube, você está cadastrado em algum deles. Seja para uma empresa que você já foi abordado, seja para uma empresa que quer te abordar para te vender algum serviço, algum produto e assim por diante. Bom, me chamo Iker Asbeck, sou empreendedor, professor e consultor especializado em CRM e operações de receita. Eu e minha equipe na Asbeck Company já implementamos diversos CRM para mais de 200 empresas, 200 negócios diferentes nos últimos 10 anos de mercado que nós temos. Portanto, o que eu vou trazer aqui é conteúdo prático. São questões que nós ajudamos diversos empreendedores, empresários, líderes de marketing, vendas no nosso dia a dia. Bom, indo para a prática, bora lá. O que é CRM e para o que serve? Partindo do começo, pessoal, toda empresa nasce com o propósito de resolver a dor do seu cliente. Esse é o ponto número um. Esse é o principal ponto que foi discutido alguns anos atrás sobre o tema cliente no centro da operação, ou Customer Centricity. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Toda empresa precisa de cliente. Cliente é o principal ativo, é o ponto mais importante de toda empresa. Quando uma empresa começa, ela normalmente gerencia sua base de clientes. Às vezes nem tem base de clientes, né, pessoal? Às vezes tem um, dois, 10 clientes. É normal gerenciar dentro de uma planilha. Mas com o crescimento dessa empresa, com a evolução dessa empresa, com a escalabilidade e a vontade de crescer, é natural e necessário que essa empresa precise de um CRM profissional para que ela consiga crescer com gestão, previsibilidade e escalabilidade, principalmente. Olha essa outra estrutura aqui. A mesma empresa, ou seja, a mesma empresa e ela começa a crescer e ela já começa a ter que gerenciar um volume maior de clientes, começa a ter uma previsibilidade, começa a ter uma visibilidade do seu funil de vendas, falando de lead, oportunidade, proposta comercial, cliente, promotor, detrator, entre várias outras informações que eu não coloquei ainda aqui na tela. Mas a gente já começa a ter percepção que o quê? Uma empresa com essas áreas, marketing, responsável por gerar os leads, trazer movimento para o pipeline de pré-vendas. A equipe de vendas entender sobre quem que é o seu cliente, qual que é o diagnóstico que vai ser realizado, como utilizar melhor a estratégia, a metodologia de spin selling, como gerar uma proposta comercial e fazer a conversão para virar cliente. A equipe de pós-venda, ou seja, como que eu consigo vender mais para o meu cliente que eu tenho na base, como eu consigo aumentar a satisfação, como eu consigo implementar métricas de gestão para que eu consiga entender a saúde do meu cliente dentro da base. Então, quando uma empresa começa a crescer, quando ela tem esse anseio, é natural que a empresa precise de um CRM profissional, e eu já vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, e ela precisa responder naturalmente uma pergunta: quem que é o meu cliente? Quantos clientes que eu tenho na minha base? Quantos leads o marketing me gerou esse mês? Quantas vendas a equipe comercial vendeu, né, converteu esse mês? Qual que é a minha conversão de funil? Lead para oportunidade, oportunidade para cliente? Quantos clientes fazem aniversário este mês? Quantos clientes vão fechar esse mês, neste trimestre? Ou seja, todas essas informações, elas são única e exclusivamente dos meus clientes. Com isso, a gente já começa a ver alguns exemplos de CRMs de mercado. HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics, RD Station, Zoho, entre centenas de outras opções, tá, pessoal? Aqui não faltam opções de CRM. Eu diria até muito ao contrário, tá? O problema aqui é o excesso, é a quantidade de CRM que tem no mercado, tá? Então, esses são alguns exemplos para elucidar, que eu tenho certeza que algum desses nomes aqui você já tocou, ou você já trabalhou com eles, ou está conversando para fazer uma contratação. Agora vou entrar no ponto. O que é um CRM de verdade? A gente já entendeu o conceito, a gente já entendeu que uma empresa precisa de cliente, uma empresa precisa gerir essa base de clientes, porque tudo que precisa crescer, tudo precisa de ter uma evolução, precisa ser medido, precisa ser gerenciado, né? Isso a gente já sabe lá do básico da administração. Mas bora lá, vamos entender aqui o que é um CRM de verdade. Aqui, pessoal, a gente já começa a ver que CRM significa Customer Relationship Management, ou seja, a gestão do meu relacionamento com o meu cliente. Ou seja, para eu ter um CRM, eu preciso ter cliente? Preciso ter meu cliente. Para eu ter CRM e ter cliente, eu preciso me relacionar com ele? Com certeza. Ou seja, a preocupação de muitas empresas, me relacionar com a base do cliente. A empresa quer se relacionar com a base do cliente. Aqui eu fiz um breve desenho de apenas um exemplo da jornada, ou seja, jornada de um cliente, uma determinada empresa. Aqui estou usando um exemplo de uma empresa B2B, tá? Um assinante, uma empresa que entrou dentro de um site de uma consultoria, assinou a newsletter e quer receber mais oportunidades. Depois ela virou um lead, ela baixou um material rico, ela foi abordada no LinkedIn, ela teve uma levantada de mão ou um pré-vendedor foi e fez uma prospecção.
uma oportunidade, ou seja, uma empresa que quer receber uma proposta comercial e tem fit para isso, e tem condições para isso, tá? Um cliente, ou seja, passou pela equipe de vendas e teve um fechamento de um contrato. Um promotor, um lead que virou oportunidade, que virou cliente, que ficou mega satisfeito com a prestação do serviço, que respondeu todas as pesquisas de satisfações elaboradas pela equipe de sucesso do cliente, virou um promotor. Ou seja, fala bem da empresa e indica a empresa. Ou pode ser também um detrator, que não fez, que não foi muito bem atendido, teve alguma falha no processo, mas que no final das contas ele não recomenda e muitas das vezes ele pode falar mal do seu negócio, tá? Com isso, a gente já começa a ver a evolução, ou seja, o meu cliente ele não é único, não é cliente pagante ou não pagante. Eu consigo clusterizar, eu consigo colocar ele durante a jornada. Tendo essa visão de jornada do cliente, eu já consigo ver o quê? As áreas que atuam nela. Marketing, pré-vendas, vendas, pós-vendas, sucesso do cliente, outra vez sucesso do cliente, falando da continuidade da jornada, entre várias outras, que são as sub-áreas, jurídico, financeiro, administrativo, entre várias outras que atuam de uma forma para auxiliar a empresa a vender mais e vender cada vez melhor. Com isso, o que a gente já consegue ver? As ações de cada uma das áreas. Marketing, conteúdo orgânico, tráfego pago, mídia social, SEO e várias outras ações. Pré-vendas, pipeline de vendas, pré-qualificação, bunch, saber se o cliente está no momento certo, será que eu já posso marcar uma reunião para a equipe de vendas? A parte de vendas, diagnóstico, proposta comercial, aprofundamento no spin selling, né? Fechamento de contrato, passagem para a equipe de pós-venda e sucesso do cliente, trabalhando com pesquisa CSAT, NPS, onboarding, kickoff do projeto, continuidade na prestação de serviço, ou seja, são inúmeras ações que a gente toca o nosso cliente, a gente trabalha para o nosso cliente. Então, quando eu falo Customer Relationship Management, não é só saber se ele é lead ou se ele é cliente, tá? Além disso, é gerir as áreas, gerir as ações das determinadas áreas que eu estou trazendo aqui e explicando para vocês, e dar subsídio para que essas áreas tenham ferramenta de trabalho. Ou seja, além de fazer a gestão do meu cliente, um CRM ele tem ferramentas e funcionalidades para as áreas de marketing, vendas, sucesso do cliente, atendimento e várias outras. Então, Customer Relationship Management, CRM, não é só tecnologia. CRM é a infraestrutura que conecta todo o ciclo de receita. Desde quando você vê uma campanha no Instagram, você vê um anúncio no YouTube, você entra em contato, um vendedor fala contigo, você vira cliente e depois uma equipe de atendimento está te tentando vender novamente, está tentando fazer que você fique cada vez mais satisfeito. Ou seja, infraestrutura é diferente somente de ferramenta de tecnologia, pessoal. Aqui a gente está falando de quê? De pessoas, de processos, de jornada, de infraestrutura, tecnologia entra aqui também, e também de estratégia. Tudo isso para fazer o quê? Gerar mais previsibilidade para o negócio, gerar mais escalabilidade e principalmente gestão, dar luz aos números, entender quanto de fechamento que eu vou ter no primeiro semestre, no segundo semestre, daqui a 2 anos. Ou seja, todas as informações. Então, o CRM, você já aprendeu que é muito mais do que uma ferramenta. E aí o ponto principal que eu escuto aqui, ó. Agora que eu entendi qual que é o CRM, qual que é a melhor ferramenta que eu vou no mercado fazer a busca? Será que eu vou para o HubSpot? Será que eu vou para o Salesforce? Será que eu vou para o Pipedrive? Qual ferramenta que eu vou, Ícaro? Me ajuda a escolher qual que é a melhor ferramenta. E pessoal, enquanto consultor e especialista em CRM, eu seria o profissional mais irresponsável de todos se eu falasse que existe a melhor ferramenta, o melhor CRM para o seu negócio. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque não existe um melhor CRM. Existe a sua necessidade, com o seu contexto e com a sua dor. Então tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu trago aqui para vocês: nunca ofereça remédio sem antes saber a dor do seu cliente. Entenda a dor, entenda o contexto do seu negócio, que momento que você está passando, qual é o desenho da sua jornada. Com isso você vai ter muitas informações. Você vai saber exatamente o que você precisa. Você vai saber exatamente o que você não precisa. Ou seja, vamos entender a dor. Portanto, já fica o primeiro ponto. Não existe o melhor CRM. Existe o seu contexto e para a gente entender qual é a melhor ferramenta para o seu contexto, a gente precisa explorar essa dor. E para te ajudar a explorar essa dor, eu separei aqui um framework que eu utilizo na prática com os meus clientes e com as empresas que vão implementar CRM com a gente. É um framework que vai te ajudar a conhecer melhor sobre o seu contexto, sua operação, sua necessidade, para que você consiga ter subsídio para buscar uma ferramenta e entender se ela faz sentido para você ou se ela não faz sentido para você. Portanto,
Vamos lá. Primeiro ponto, qual é a jornada do seu cliente? Qual que é a jornada do seu cliente? Quando ele chega através de uma campanha de marketing, quem que faz o primeiro atendimento? Depois que tem a qualificação, quem que faz o segundo atendimento? Quais informações que você precisa para elaborar uma proposta comercial para o seu cliente? Quais outras informações? Qual que é o desenho desse processo? Se é inbound, se é outbound, né? Como que funciona? A dica principal, pessoal, é o quê? Desenhe a jornada do seu cliente. Não precisa ficar bonita, fica tranquilo enquanto a isso. Ela precisa ter lógica, que vem do marketing, que vai para pré-vendas, que vai para vendas, que depois que tem um contrato assinado, o jurídico precisa elaborar as cláusulas, depois vai para o financeiro emitir a nota fiscal, em paralelo com isso já entra a equipe operacional, ou seja, precisa de detalhe, precisa de desenho. E aqui uma segunda dica de ouro que faço questão de compartilhar. Por mais que você acha que saiba, e aqui uma segunda dica de ouro que faço questão de compartilhar. Por mais que você ache que fique sabendo, que você tenha todo o conhecimento do seu negócio, coloque no papel. Quando você vê as coisas no papel, quando você vê o desenho da sua jornada, você vai entender que às vezes você não sabe tão bem do seu negócio. Às vezes a sua equipe evoluiu num nível que você mesmo, empreendedor, né, ou líder de marketing e vendas, você está um pouco desatualizado. Portanto, desenhe a jornada do seu cliente. Segundo ponto, quais informações do meu cliente eu preciso ter centralizado para tomar as boas decisões? Se eu estou na área de pré-vendas, quais informações que eu preciso para pré-qualificar o meu lead? Se eu estou na área de vendas, quais informações eu preciso para gerar uma proposta comercial? Se eu estou fazendo uma renovação contratual com o meu cliente, quais informações eu preciso? Ou seja, crie uma lista com todas essas informações necessárias. Isso vai te ajudar muito no processo de escolha de CRM e também futuramente no processo de implantação de CRM. Em quais momentos da jornada do meu cliente essa informação precisa estar disponível para qual área? Bom, como eu acabei de falar, a equipe de pré-vendas precisa de qual informação? A equipe do jurídico para elaborar um contrato de prestação de serviço ou venda de um produto precisa de qual informação? As informações, elas são transitórias. O CRM ele vai organizar o tipo de informação. O que é importante entender aqui, pessoal, que é a minha dica de ouro para essa etapa? As pessoas do seu time, a sua empresa, eles vão utilizar o CRM. E as pessoas vão ter a responsabilidade de quê? Coletar informações. Quando eu estou vendendo para uma empresa, eu estou fazendo uma série de perguntas. E essas informações têm que estar dentro do CRM. Ou seja, a informação aqui vale ouro. O dado, ele vale ouro. É o que vai direcionar a tomada de decisão. Quarta pergunta, quarto ponto aqui do framework é quem vai ser o responsável, quais áreas serão as responsáveis por manter as informações atualizadas. Pessoal, isso aqui é sobre responsabilidade. Um CRM precisa ser atualizado. CRM, ele faz a gestão do ativo mais importante da sua empresa e você já sabe qual que é. É o coração. E como o coração, ele precisa estar em constante movimento. Precisa ter lead entrando, precisa ter lead saindo, precisa ter venda sendo realizada, precisa ter informações atualizadas a todo momento, porque vai chegar um mês que você vai precisar fazer uma campanha de vendas para bater aquela meta e você vai precisar ter informação. Ou seja, você precisa saber quem que serão os responsáveis. Bom, se você chegou até aqui, espero que tenha gostado e muito desse conteúdo que eu preparei para você. É um conteúdo ainda iniciante, falando sobre fundamento para que você, enquanto empreendedor, você, quanto líder de marketing e venda, entenda os conceitos, entenda o fundamento sobre CRM e um começo falando sobre operações de receita. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no meu canal e quero fazer um pedido para você. Deixe nos comentários qual o próximo conteúdo que você quer assistir. Falando sobre o quê? Ferramentas, operações de receita, o que você quer saber mais a respeito, qual funcionalidade, qual área, qual metodologia, qual estratégia, enfim. Deixa nos comentários que vai ser um prazerzaço. Então, por essa, até a próxima.